Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, mais uma vez aqui estudando o Livro dos Espíritos, da parte segunda, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 1 dos Espíritos, da temática Origem e Natureza dos Espíritos. Kardec pergunta na questão 81. Os espíritos, eles se formam espontaneamente ou eles procedem uns dos outros? E eles respondem: Deus os criou, como todas as outras criaturas, pela sua vontade, mas repito, ainda uma vez que a sua origem é um mistério. Então vamos tentar entender um pouquinho a questão. Se os espíritos, eles são formados espontaneamente ou se procedem uns dos outros. O que é ser espontâneo? A espontaneidade é como seria se os espíritos fossem criados ao acaso e não a atuação de Deus. Vamos pensar em relação ao espírito, né? Se nós já temos a noção de que o nada pode produzir, então vamos imaginar que o espírito que é dotado de inteligência, como que poderia não ter uma causa? Como não poderia ser racional? Então, como poderia nascer espontaneamente se é dotado de inteligência? A origem dos espíritos, pelo que nós vimos, os espíritos respondem: Deus cria o espírito pela sua vontade, como faz em relação a tudo no universo. Então, tudo que foi criado, os planetas, o sistema solar, os animais, a parte vegetativa, os oceanos, tudo foi criado por Deus. Na questão 80, nós vimos que Deus, ele jamais para, de criar. Ele está em permanente transformação, em permanente criação. Assim também é com os espíritos, na criação dos espíritos. E nós vimos também na questão 79 que o espírito é a individualização do princípio inteligente, assim como o corpo é a individualização do princípio material. Ainda é uma origem, é um mistério, né? Nós ainda não temos como conhecer esse mistério. Mas por que nós ainda não podemos conhecer esse mistério? Porque nós não temos condição evolutiva. Se somente Deus é o Criador e de fato cria o espírito por meio da sua vontade, é o que nos pode ser revelado até o dado momento, porque ainda precisamos desenvolver a nossa condição evolutiva, precisamos desenvolver intelectualmente, ou seja, desenvolver todo o nosso processo cognitivo para que nós possamos atingir vários aspectos, né? Principalmente estudar, desenvolver, crescer, aprender, porque quanto mais nós estudamos, quanto mais nós desenvolvemos todas as áreas do conhecimento, mais conceitos, mais conhecimento nós poderemos desenvolver para poder ter condições cognitivas de compreender a linguagem que ainda não somos capazes, que ainda nos falta vocabulário, ainda nos falta entendimento. E, ao mesmo tempo, desenvolver também os aspectos morais. Nós precisamos calçar a sandalinha da humildade, vencer os nossos defeitos, o orgulho, a vaidade, trabalhar a nossa compaixão, o amor ao próximo, até ter condições de acessar, até evoluir, melhorar, para que possamos compreender todo esse mistério que nos envolve. Nós já temos alguns conhecimentos,
né? Mas esses conhecimentos, eles vão nos impulsionar, eles vão nos despertar para que possamos alcançar a nossa condição evolutiva para poder entender todos os mistérios, inclusive esse da criação dos espíritos. Deus, ele não quer nos esconder nada. Deus, ele quer que possamos atingir os conhecimentos necessários para que possamos compreender tudo o que acontece no nosso planeta, na nossa evolução. Mas esses conhecimentos que nós ainda temos, eles precisam ser aprimorados. Miramês, ele deixa claro que Deus não quer, ele não deseja esconder nada de nós. Nós ainda que não temos condições suficientes, né? Ainda não somos evoluídos intelectualmente, muito menos moralmente, para poder compreender toda a sua luz, suportar todas as suas informações ou verdades acentuadas. Seria como se pegássemos uma fórmula química ou uma fórmula matemática e entregasse para uma criança de 7 anos. Ele já tem alguns conhecimentos matemáticos, ele já sabe somar, ele já sabe dividir, ele já sabe construir alguns esquemas, algumas estratégias matemáticas. Mas ele ainda não tem maturidade suficiente para desenvolver aquela equação. Ele ainda precisa aprimorar determinadas habilidades para que ele possa resolvê-lo. E assim somos nós. Nós precisamos compreender que nós estamos interligados ao Criador. Mas é um processo ainda que ainda nos foi revelado. Porque nós ainda precisamos investigar, ainda precisamos estudar, desenvolver, né, moralmente para poder compreender. Mas nós já podemos perceber as várias marcas que existem na divindade. Porque tudo que ele faz é perfeito. Se observarmos o processo da criação, se observarmos tudo que existe no universo, existe um equilíbrio, existe uma perfeição. Nós ainda que estamos vivendo a ignorância, nós que ainda não atingimos essa evolução para poder compreender todo esse processo. Mas ele ainda vai ser revelado. Vai depender do nosso progresso, da nossa boa vontade, do nosso querer. Mas isso vai vir passo a passo. É degrau por degrau. Se nós queremos progredir, nós temos que caminhar, seguir em frente, buscar desenvolver intelectualmente, moralmente, porque só através desse equilíbrio que nos será dado essa revelação. E de que forma nós podemos buscar? O primeiro passo é estudar, buscar compreender tudo que nos cerca, pesquisando, lendo, fazendo cursos, aprendendo conceito, amadurecendo, questionando. E quanto mais investirmos na aprendizagem, em dividir esses conhecimentos, mais nós vamos aprimorando. Outra forma de desenvolver esse lado é trabalhando, é sendo útil, é buscando auxiliar o próximo, é doando a nossa atenção, a nossa paciência, o nosso conhecimento. Então, investindo no trabalho do bem. Investindo também na reforma íntima, ou seja, auto nos conhecendo. Saber das nossas limitações, saber das nossas condições. Em que passo nós estamos intimamente, né, na transformação moral, internalizando as orientações que recebemos, os ensinamentos que a espiritualidade nos traz, porque essas orientações, esses ensinamentos é o que vai nos fazer
seguir em frente, subir degrau por degrau, até atingir essa evolução. Porque o nosso progresso, para atingirmos esse progresso, nós precisamos das condições do entendimento, da compreensão, para que nós possamos ampliar e conhecer os mistérios e saber também ampliar a maior justiça divina. Então, cabe a nós buscar essas informações. Apesar de ser um mistério, nós temos como atingi-lo. Basta buscar essa transformação moral e intelectual. E que Jesus nos abençoe, nos permita cada vez mais ampliar os nossos conhecimentos para que possamos desvendar, conhecer todos os mistérios que existem. Obrigada.